medo da escassez. A gente se identifica muito com isso, né? Já teve nome sujo, amiga? Nunca. Amiga, eu já tive. Nossa, Horrível, que horrível. passada, hein? Nossa, horrível. A gente criou resiliência de, tipo assim, hoje a gente dá jeito em qualquer coisa, amiga. Se tudo der errado, ainda não deu errado. E aí eu lembro que Procássia, amiga, isso foi um trauma. Agora que eu tô parando pra falar que foi um trauma. Começa a chorar, que só choro. Oiê, mais um episódio por aqui agora. Com quem a gente tá? Me fala, amiga maravilhosa. Quem veio aí? Indiara Vitório, meus amigos. Gente. Ai, amiga, eu tô tão feliz de estar aqui. Amiga, meu sonho. Meu pra sonho. quem não sabe, Meu sonho. gente, não ouviu ainda, Aprendi com Mãe é simplesmente o melhor podcast que você pode ouvir. Então, É Indiara... um combo, o seu e o meu, e a gente faz juntos. Ai. Amiga, e aí, como é que você tá? Tô bem, amiga. Tô muito feliz porque você passou o final de semana comigo, né? Agora quando a gente tá gravando esse episódio. Então eu tenho um diário, amiga, que eu escrevo. Ai, hoje meu dia foi bom. E aí eu tô doida pra escrever isso no meu diário, que é de domingo. Tipo assim, ai, meu dia foi muito bom. Eu tava com os meus amigos e tal. Porque eu acho que depois de um tempo que a gente vai morando fora e vai vivendo a vida, são esses momentos que importam. Sim, nossa, E fazia eu tô tanto muito tempo que a feliz. gente não tinha um momento assim. Sim. Amiga, 2 anos, 2 né? anos. Que loucura. Que loucura. Mas enfim, te chamei aqui, você vai contar um pouco da sua história, vai fazer seu jabá, vai fazer tudo, mas não tinha ninguém melhor para conversar comigo sobre uma das maiores noias da vida, que é o medo da escassez. A gente se identifica muito com isso, né? Eu acho que foi uma das primeiras conversas profundas que a gente teve. Com certeza. Quando a gente foi criando amizade. Sim. E no início era aquela amizade assim, né? Ai, conhece, era muito... Mas quando entrou na intimidade, a gente, nossa... Medo de escapar na vida e tudo mais. Mas, enfim, vai ser um papo aí que eu acho que nós duas temos muito lugar de fala pra conversar, chorar. Infelizmente, tá? A gente não assim. queria. Se tem um assunto que eu não queria entender, era esse. Mas, enfim... Mas você fica com essa sensação de que nada é suficiente às vezes, e aí, sabe, mesmo quando tá tudo bem, você já começa a sentir aquela... Ih, mas e se faltar? Você tem isso? Todos os dias. Desesperada. Eu acho que a gente trabalhou muito, né, pra chegar onde a gente tá hoje. Então, o conforto uma hora vem, as coisas um pouco mais fáceis começam a acontecer. E aí você fala, gente, foi muito fácil. Cadê eu chorando, me desesperando, passando a noite, insônia, morrendo. E as coisas, tipo, fluindo de um jeito leve. Eu acho que esse ano de 2025 tá sendo um ano que as coisas estão acontecendo. Eu estou vivendo da forma mais leve que eu já vivi em toda a minha vida. É igual você falou, setembro geralmente é um mês É que um mês que eu tô sempre coisa... passando por uma grande mudança. Setembro, pra mim, os últimos anos, eu fui parar pra fazer uma retrospectiva, conversando na terapia. Aí eu tava saindo da Irlanda em setembro. Aí depois eu tava terminando o relacionamento. Aí depois minha avó ficou muito doente, morreu em agosto. Então em setembro eu tava com um luto fudido. E aí esse ano eu olhei e falei, gente, o setembro entrou bem. Eu viajei na primeira semana de setembro. Fiquei no hotel 4 estrelas. Na Da Noruega. Fina. Comi meu salmão. Comi meu salmão, fui pro restaurante sozinha. Eu fiz um exercício que aí eu acho que tá muito envolvido também com a escassez. Sim. Porque quando eu falo assim, quando eu penso em riqueza, eu não penso em bem material, eu nem sou apegada a isso. Mas eu penso em experiências. Assim como você, eu gosto muito de viver experiências. E uma experiência que eu venho tentando praticar é parar de me apegar ao preço das coisas. E olha, gente, ainda não tô rica. A gente trabalha pra isso, ainda não tô. Vem aí. Mas hoje a gente tá numa condição que, se eu comprar uma coisa e ir no restaurante e gastar X com uma conta, não é uma coisa que eu vou todo dia, eu não vou ficar pobre por causa disso. Eu já tive nesse lugar? Já tive. Mas eu não vou, tipo, não vai faltar o dinheiro no final do mês se uma vez no mês eu ir ao restaurante. Eu me mimar. Eu me mimar. Sim. E eu acho que é um exercício constante, assim. Fica como se fosse uma vozinha assim, se o dinheiro acabar. Ih, mas vai pagar 50 euros nisso. Ih, tá menina, doida? tá doida. Você nem pode fazer isso, menina. E não começou aqui, né, amiga? Veio lá dos primórdios, vem das nossas origens aí, né? Meu Deus. Você consegue lembrar na sua infância, sei lá, quando você conseguiu entender que dinheiro era um problema ou realmente você conseguiu entender o que era dinheiro e que... Acho que eu não tenho não esse negócio aí. Eu acho que eu entendi muito cedo, amiga, infelizmente, porque o que acontece? Até a 4ª série, eu estudei em escola particular, mas assim, escola particular de bairro, aquelas escolas pequenininhas, baratinha, então, assim. baratinha. E eu lembro o valor. Eu lembro o valor Mentira. porque mãe... Era R$35. Que isso? Que mãe pagava mensalidade no Mundo Mágico do Saber.
E eu lembro o valor porque mãe atrasou a mensalidade. Acho que por 3 meses. E aí, assim, eu sempre fui aquela criança que não dava muito trabalho. Então, mãe não era aquela mãe de olhar diário, olhar pra ver se eu tô estudando e tal. Correria, me criou sozinha. Então, eu não tinha esse hábito. E aí, eu lembro que Procássia, amiga, isso foi um trauma. Agora que eu tô parando pra falar que foi um trauma. Começa a chorar. Procássia falou assim, Terapia da semana. você tem que pedir pra sua mãe olhar seu caderninho, porque senão mês que vem você não vai poder estudar. Aí eu cheguei em casa, tipo pesado. assim, nossa, amiga, eu juro que essa memória tava bloqueada. Eu cheguei em casa muito, assim, com medo, porque eu amava estudar e tal, e eu falei com a manhã. Aí a manhã foi lá no outro dia, a manhã nem ia pra reunião de escola, nem nada, não tinha tempo. Aí a manhã foi lá, eu acho que ela fez algo, porque mãe, é isso, manhã também acho que ela tentava fazer com os ferramentas que ela tinha, então me criou vendendo perfume, Avon, Natura, Boticário. E aí eu acho que ela, sei lá, trocou por perfume, sabe? Tipo assim, eu tenho perfume aqui, e aí compra esse aqui, abate aqui. Então, eu lembro que era muito assim. Então, desde muito nova, eu já tinha essa consciência de, cara, não tem... Tá difícil aqui. Às vezes, de tarde de manhã e não saber o que a gente ia almoçar, porque ainda não tinha comida. E minha mãe dá um corre, e vamos aqui, vamos ali. E eu também tinha Dindjamila e Painho-Vami, que eu falo muito no meu podcast, né? Eu via muito o que era ter e o que era não ter. Não que esses meus padrinhos, né? Minha madrinha e meu padrinho são ricos, não são. Mas tinham uma vida básica. Você chegava lá, você conseguia entender o que as meninas, as filhas deles tinham acesso. Sei lá, um todinho na geladeira e um negócio. Sim, amiga, lá em casa só tinha ovo e mortadela. Lá tinha queijo e presunto. Sim, eu passei muito isso com as minhas primas. Com a minha prima. Sim, então, total. tipo assim, lá em casa não tinha rádio. Lá na casa de painho tinha... Home theater? Home teacher, né? Home teacher. Gente, chiquérrimo. Era, porque painho trabalhava na Brahma. Ele sempre trabalhou em empregos muito bons. E também tinha aquela coisa de bônus, de pontuação. Eu lembro que o home theater foi alguma coisa assim. Monique tinha videogame. E eu não tinha nada disso em casa. Não tinha quarto, não tinha... Televisão era aquela de 14 polegadas por muitos anos. Acho que até 17 anos eu tinha só uma televisãozinha. Pegava só o 10. Então, tipo assim, acho que essa consciência veio muito... Eu não lembro a idade, mas, tipo, antes dos 10 anos, com certeza. Caraca, e aí, a partir de quando você tomou essa consciência, de fato, ainda você começou a ter que lidar com... Eu não posso ter um pouco da noção, eu acho, de, tipo, não pedir pra sua mãe, você começou a ter eu acho que sim, quando eu era muito nova, eu pedia. Sabe o que é louco? Essa história é muito engraçada. Eu mamei até 4 anos e meio. Amiga, eu mamei muito. Mamou muito, mamei nossa, muito. bens a Deus. Ô, bezerra. E manhã foi mãe de leite ainda das primas. Foi, e tudo. eu tenho 3 irmãos de leite. Manhã, a gata teve leite. Será que eu vou ter leite também? Porque manhã teve. Fica aí questionamento, a gente sabe depois. Aí, menina, manhã... Eu lembro que manhã só me dava roupa São João, porque era meu aniversário, nasci no dia de São João. E no Natal, tipo, uma roupinha ali. E eu lembro que eu fui Minha mãe vendia roupa por muito tempo, amiga. Mulambeira que nem você. Da sua época, né? Da sua fase aí. E aí eu lembro que a gente foi numa loja, que o nome era Oliveira. Aí a gente foi e tinha uma roupinha vermelha, um shortinho assim, que tinha umas florzinhas. E eu fiquei, mãe, por favor, me dá. Aí ela, eu vou lhe dar se você parar de mamar. Amiga, era teta ou conjuntinho? Amiga, tanto é que esse conjuntinho eu demorei anos pra poder dar ele, porque eu amava, tinha assim, que deixar. Eu já não cabia em mim. Aí tá. Ela me deu o conjuntinho, eu parei de mamar. E aí eu lembro que depois disso, eu nunca fui de pedir muito, mas assim, por exemplo, ovo de Páscoa. Eu não tinha ovo de Páscoa. Então, pai e uma amiga que às vezes dava, um primo meu por parte de pai, que meu pai era super ausente, mas um primo meu às vezes ia visitar e levava uma boneca. Alguma coisa assim. E eu não tinha, tipo, eu não tinha boneca, não tinha brinquedo, não tinha isso. E aí eu acho que teve uma vez que, acho que era alguma coisa que Monique tinha, e eu falei, por que eu não tenho? Eu também quero, tipo, vestir e tal. Eu acho que essa criação de manhã me ensinou muito a não ser invejosa. Porque a mãe falou assim, isso é feio, não se fica desejando algo que é do outro. Eu não posso lidar. Isso não é, eu não tenho como lidar. E você tem roupa dentro de casa, não tá lhe faltando roupa, você tem roupa boa. Eu lembro que minha mãe sempre prezava em comprar pouca roupa, a roupa de mas sair roupa tinha. boa. Roupa e a de roupa sair, de sair, tipo, era malve e tal. Eu andava arrumadinha. Era tipo assim, a roupinha boa, porque, enfim, minha mãe também comprava roupa muito grande, amiga. Eu com, sei lá, 6 anos, minha mãe comprava uma jaqueta de 12 pra durar. Aí, amiga, eu tenho uma jaqueta de criança que cabe em mim até hoje, eu te juro. Eu vou tirar foto dela quando eu estiver lá em feira. Então, eu acho que eu entendi muito rápido de que, se eu quero alguma coisa a mais, eu vou ter que trabalhar. Então, desde muito cedo eu queria trabalhar. E de não cobiçar o que é do outro. Minha realidade só cabe isso aqui, é o que eu tenho.
o dinheiro dá pra isso aqui, você não tá passando fome, você não tá nua, nem tá descalça. Então é isso aqui. Então, muito cedo a manhã conversou comigo, acho que ela foi muito sábia. Ela te deu, do jeito dela, ela conseguiu Ela me deu passar um ali a discernimento, que é uma informação. coisa que eu indiana, da minha personalidade, eu não consigo falar, pô, fulano tem isso e eu não tenho. Eu não consigo ter isso em mim. E tem muita gente que é assim, né? Que fica zicando as coisas dos outros. Total. E imagina, se mãe alimentasse isso, talvez eu me tornasse uma pessoa assim, né? Com Porque certeza. criança perguntei na inocência. Olha esse aprendizado. Olha, eu aprendi com manhã. Caraca. Aprendi com manhã. E manhã, ela é muito genuína, assim. Ela não é uma pessoa que vai ter inveja do rolê do outro. Então, acho que veio muito esse ensinamento ali aos pouquinhos, do jeito dela. Ela foi me dando esses caminhos, assim, pra Sim. trilhar. E aí você começou a trabalhar muito cedo. Você praticamente ergueu tua casa, Sim. não foi? Só eu botei os Basicamente bate-cimento. tava ela lá, batendo cimento aqui, ó. Medindo parede. Amiga, o que é que aconteceu? Quando mãe morava na zona rural, então mãe estudou até a 4ª série. Então, minha mãe, eu acho ela muito sábia, muito inteligente, mas o que a gente vê, né, de ensino superior e tudo mais, era uma coisa muito distante da realidade. Ela não terminou nem o colegial. Então, ela começou a vender perfume pra ajudar minha avó, porque minha avó teve 9 filhos e na zona rural, minha avó botou meu avô pra fora depois de um tempo, então ficou um filho criando o outro. Minha mãe é uma das mais velhas, então ela começou a vender Avon, Natura e Boticário pra poder, enfim, ter um dinheirinho ali. E aí, ela foi pra cidade, Feira de Santana, que é onde eu nasci. Então, ela foi pra cidade, a zona rural ali da minha avó, 40 minutos afastado, só que o que deu pra ela comprar com o dinheiro que ela tinha era um terreno. Tá. Um terreno com uma casa de um cômodo só. Então, desde que ela mudou, antes de me ter, ela queria aumentar a casa. Era esse o projeto dela. Comprou um terreno, juntou o dinheirinho, comprou esse terreno muito grande, mas a casa só tinha, era tipo um cômodo assim, diretão e um banheiro. Ponto. E acabou que ela me teve nesse meio tempo. Então não teve tempo dela construir a casa e tal. Nossa casa era tipo, não tinha piso, não tinha nada. De chão batido, banheiro, chão batido. Amiga, nessa casa, até os meus 19 anos, eu nunca tive chuveiro elétrico. Caraca. Então, pra eu tomar banho quente, eu esquentava a água no fogo do fogão, botava no balde, eu tomava banho de balde se eu quisesse tomar banho quente. Então, tipo assim, era fodido. Eu via todo mundo com a casa melhor. E aí, essa consciência, né, do tipo... Minha mãe me ensinou a não ter inveja, mas eu ficava assim, gente, eu preciso ter um quarto. Tipo, todo mundo tem quarto. Dali você acha que você já começou a ter esse senso crítico de tipo assim, cara, ó, tá, eu entendo o que tá acontecendo aqui, mas eu quero melhorar. Isso eu acho que não quero isso pra mim e pra mãe. eu tipo, entendi assim, manhã não vai conseguir sozinha. Tá. Eu preciso ajudar de alguma Maduríssima, forma. muito Nossa, madura. mas é uma Amiga. carga do caralho, gente. Não queria ter sido Não queria, não. E aí eu falei, manhã não vai conseguir sozinha, porque eu via como ela se desdobrava pra poder pagar a conta, pra fazer isso, pra fazer aquilo. Não sei se você sabe de um esquema que é tipo assim, caixa. Que manhã fazia caixa, tipo, pra poder ter meio que um capital de giro, Sim. porque tomou muito calote também. Minha mãe é muito organizada com as coisinhas dela, mas era uma época que as pessoas compravam de boca, né? Ai. Ela fazia aquela, como era tipo uma notinha que fazia, nota promissória. Promissória. Mas aí o povo não pagava. Então minha Amiga, mãe, amiga, chegou a enfiava- época que minha mãe tinha mais de 30 mil reais na rua. Nossa. De calote. Então minha mãe tinha uma conta, tipo assim, ela foi trabalhando muito, teve uma época assim, ela fala, né? Na época que eu era bebê, minha mãe conseguiu pagar plano de saúde pra mim, eu tinha coisas muito boas, ela tava planejando aumentar a casa, mas ela começou a tomar calote. Então ficou nessa bola de neve, ela tentando pagar, e sujou o nome e tal. Tudo por causa de calote na rua. Foi quando ela também foi, acho que nos meus 10 anos ela foi parando de vender roupa. Mas ela vendia roupa e perfume. Então eu entendi, eu falei, cara, eu preciso ajudar a mãe aqui. Então, como ela vendia perfume dentro de casa também, nunca foi um cômodo separadas, eu já ajudava muito cedo ela a vender. Eu acho que esse jogo, assim, essa live de conversar com qualquer um e tal, é manhã. Manhã é essa Ela pessoa. sim. Ela, se tu botar ela aqui, jogar ela em algum lugar, ela vai desembolar, ela vai conversar com você. Aham. E muito simpática, minha mãe é muito simpática, muito gente boa. E eu fui entendendo isso, eu ajudava ela a vender, tipo assim, aí chegava cliente, tinha essas épocas do ano, né, tipo, Dia dos Natal. Namorados, Dia das Mães, Natal. Aí eu vendia, tipo, 8 anos olha, esse perfume aqui é bom, que não sei o que, e eu vinha, Você sabia já era todos os desenrolada lançamentos. assim, então. Sim, desde sempre. Lembra aquela revista da Avon que tinha o Que cheirinho? tinha o cheirinho. Aí eu senti que o cheiro, eu botava a revista. Maravilhosa. Sempre. Então, com 8 anos eu já ajudava ela ali. E aí,
adolescente, eu queria o dinheirinho e tal, eu comecei a vender perfume. Ela falava, tá, eu vou te dar R$10 por semana, eu Você levava ganhava a revista. comissão do perfume. Boa. Ela dava a comissão assim, vai vender uns produtinhos, eu levava pra escola, vendia pra tia da escola, pras professoras. Então eu levava a revista, ela me dava R$10 por semana pra eu trabalhar ali pra ela. Não me dava a comissão do perfume, senão seria mais. Se eu voltar com juros de correção dessa época. E aí eu comecei a vender, eu nunca fui muito boa em trabalhos manuais, mas eu via algo interessante, eu falava, nossa, isso aqui pode vender. Na época da novela da Jade, que tinha aquelas pulseirinhas. Ai, lembra? Sim. Aí eu achei uma menina que fazia. Aí eu pegava na mão dela e vendia na escola. Empreendedora desde Porque sempre. ela era muito boa em fazer, mas ela não sabia vender. Aí eu falava, vem aqui, que eu comprei na mão dela e o povo começou a perguntar. Eu falei, eu vou vender. É lógico. Aí eu comecei a vender. Empreendedora. E aí eu comecei, já. oficialmente, assim, fora dessa bolha, eu comecei a trabalhar com 16 anos. Mas desde muito nova eu já tava ali na lábia, fazendo as minhas coisinhas, vendendo, cobrando o povo. E aí você foi, construiu casa, começou a morar com um aí. Quando tava tudo bem, resolveu que ir embora. Sim, com 16 anos, quando eu comecei a trabalhar, minha meta era, eu preciso ter um quarto. Porque eu dormi com mãe até os 19. Então nessa época eu tinha 16 para 17. A gente passou dos meus 16 até os 19 levantando essa casa, pagando pedreiro, pagando material de construção e tudo mais. E aí, hoje ela tá numa casa que tem 3 quartos, 2 banheiros, ela tem um banheiro no quarto dela, finíssima. Gente. Que para o que a gente Mas morava... é na mesma casa, no mesmo É no mesmo terreno, terreno, porque o terreno era grande, lembra? Sim. Então, tipo, tanto é que a casinha que tá lá, eu quero reformar pra deixar a loja dela. Porque tá do jeito, ela hoje deixa os produtos lá, mas tá ainda velho como era antes. Não tem piso, não tem nada ainda. Então a minha ideia é reformar ali pra ser a lojinha dela, porque hoje ela ainda atende as pessoas em casa, mas é uma casa maior. Então a gente construiu essa casa, quando deu 19 anos eu já tava na faculdade. Tava terminando, gente, eu vim ter quarto na faculdade. Aí, na faculdade eu falei, tá, eu sou formada em comunicação social com habilitação em jornalismo. E eu já começava a ver que, tipo, eu queria viajar o mundo, eu queria conhecer mais as Glória coisas. Maria. Queria ser Glória Maria. Era antes de saber que queria fazer jornalismo, eu queria ser Glória Maria. E eu falei, eu preciso de inglês. Aí eu tentei estudar no Brasil do inglês. Tentei fazer aqueles cursinhos, mas imagina, eu trabalhava já, fazia faculdade e ia pra sábado de tarde pra um cursinho. Eu não tinha tempo de estudar durante a semana. Sim. Então eu vi e falei, cara, o dinheiro que eu tô pagando era caro, né? R$300 e tal. Assim. Eu não conseguia aprender nada. E era muito engraçado porque eu era uma turma que só tinha adolescente. E eu já me sentia muito velha porque eu já tava trabalhando. Então era tipo... Meninos que estudavam escola particular, que o pai pagava e tal, o pai vai buscar, o pai vai levar, e eu lá no meu corre. E aí eu já me sentia meio deslocada, eu falei, velho, vou pesquisar isso aqui, intercâmbio muito distante, ninguém nunca da minha família saiu, não tinha ninguém próximo a mim, mas eu comecei a pesquisar, e aí eu falei, vou juntando dinheiro aqui. Então passei o primeiro ano juntando dinheiro bem xoxo, e aí quando eu falei, tá, primeiro ano, tá saindo dinheiro aqui, os próximos 2 eu tenho que levar mais a sério isso. E aí eu entrei como jovem aprendiz em uma indústria, fui efetivada e tal, comecei a ganhar um pouco mais. E aí eu comecei a juntar dinheiro, eu juntei dinheiro por 3 anos pra ir pra Irlanda e eu tava só há 2 anos no meu quarto. Quase que não desfrutou o quarto. Não, até porque a gente começou a dormir separada, mas ela não tinha noção de espaço, né? Então ela ia lá no quarto, fazer as coisas. E aí você foi morar fora e assim que você se mudou pra Irlanda e tal... Porque, querendo ou não, beleza, você juntou o dinheiro, mas Irlanda fica aqui na Europa, euro, real. Sim. Como é que foi para trazer esse dinheiro para cá, até você começar a trabalhar e começar a se estruturar? Qual é que foi a sua reação em saber que todo aquele dinheiro que você juntou, na verdade, ia ser dividido por 5? Sim. E você ia ter que fazer seu corre de novo para não passar aperto? Como é que foi isso? Amiga, eu sempre fui muito planejada, acho que isso também é uma coisa de mãe, assim, de me guiar. E eu já sabia como é que seria na Irlanda. Então eu me preparei muito, né? Passei esses 3 anos juntando dinheiro e aí no final eu peguei a rescisão da empresa. Eu pedi pro meu chefe, negociei, ele me mandou pra fora. Então eu fui foi com muito dinheiro, mas eu fui com 4.000 euros. O que a comprovação era 3.000. Sim. E o meu medo da escassez era tanto que na primeira semana eu já tava fazendo faxina na Irlanda. Então muito rápido começou a entrar dinheiro em euro. Porque o fato de ter escolhido a Irlanda era justamente pela possibilidade de estudar e trabalhar. De poder trabalhar, sim. Mas, amiga, no 3º dia eu tava conversando com a menina, falei, tô procurando emprego, eu trabalho faxinando casas de Airbnb, você quer? Eu quero. 4º dia eu tava trabalhando. Então você conseguiu resolver a sua vida muito rápido lá, assim. Emprego, assim, eu comecei a fazer a faxina e percebi que era eu dentro de um lugar sem conversar e eu falei, cara, eu vim pra cá aprender inglês, eu preciso desenvolver isso, porque o meu inglês era zero.
Então, achar emprego mesmo do jeito que eu queria foi no terceiro mês, que foi no Starbucks, e foi onde eu aprendi inglês. Sim. Porque a escola ela vai te dar uma base, por melhor que ela seja, mas o que vai te ensinar é o dia a dia. É a vida, sim. E aí, no Starbucks, eu dei uma sorte, que isso não acontece, você sabe, eu era a única brasileira. Nossa, Então, assim, não é que a raríssimo. gente evite conviver com brasileiro, tá, gente? Não é sobre isso. Mas quando a gente vê brasileiro, a gente não tem como, fala português. É, não tem. Então, pra mim, a sorte foi no sentido de que eu fui obrigada. Eu mesmo sem saber, não tinha outro meio. Eu tava me forçando a falar inglês. Então, esse medo da escassez me pegava muito porque eu não conseguia aproveitar, eu não conseguia ter lazer na Irlanda. Então, me perguntar um pub, eu não sei, porque eu tinha muito medo de gastar. Eu ia pro mercado e não era só o medo de gastar. Na minha cabeça era assim, se aqui der errado, eu preciso ter o dinheiro de voltar pro Brasil. Porque minha mãe não tinha e não tem, assim, dinheiro pra falar, Indiara, eu tô pagando a passagem pra você voltar. Eu não tinha esse suporte. Na verdade, eu sou o suporte pra amanhã. Então, eu tinha muito medo de acontecer alguma coisa lá e de eu gastar mais do que eu poderia. E nem se ajudar e fuder com tudo. E aí, eu ia no mercado, amiga, nessa época, que tanto é que pra mim hoje, ir no mercado e não ficar, ai, nossa, isso aqui é €1 a mais, eu vou pegar o mais barato. Não, vou pegar porque eu quero, tipo, sem extravagância. Você fazia muito isso, né? Eu ia com €20 por semana. Então, €20, e aí eu ia com a calculadora. Mentira. O que eu botava no carrinho, eu botava 1, 2, 3, deu €20, eu não posso pegar mais. Era isso. E mesmo você tendo, porque... Assim, não tinha sobrando. Sim, mas poderia mesmo já se dar trabalhando, um luxo de, tipo assim... Porque eu tinha na minha cabeça, eu tenho que guardar dinheiro. Eu tenho que guardar dinheiro. Que é uma coisa que, assim, foi muito bom também, mãe ter me ensinado a guardar dinheiro, mas eu acho que eu fiquei muito na lógica, tipo, se eu não tiver um dinheiro guardado, eu não sou ninguém, então, sabe? você acha que você deixou de viver muita coisa na Irlanda por conta disso? Muita, porque quando eu comecei assim, cara, tipo, imagina, isso foi em 2019. Aí os primeiros meses, aquele caos, você tá se acostumando, saiu o depósito pra aluguel, saiu tudo. Quando eu comecei a falar, agora eu posso começar a sair, pandemia. Eu não vivi a Irlanda, amiga, assim, eu amo a Irlanda, eu acho que minha história tinha que começar por ali. Mas eu não meti um louco na Irlanda pra falar, passei a noite, foi uma noite incrível, louca, não. Caramba, eu não tive isso na Irlanda. Você não teve essa experiência. Não. Mas aí, vindo um pouco mais pro presente, então, hoje, a senhora empreendedora, maravilhosa, próspera, mora aqui numa mansão, gente. Eu moro no Duca, você já sabe, né? 4 metros quadrados. 4 metros quadrados é só metade do escritório de Índia. Eita, amiga, tá exagerada, viu, bicha? Cabe 5 Duca aqui. Eu tô aqui falando do negócio dela, do escritório. Mas hoje, então, vindo para esse momento mais presente aí, estamos agora, você morando em Portugal há quantos anos? Amiga, oficialmente mesmo que eu parei mais aqui foi 2022, mas desde 2021 eu já dei entrada no visto aqui. Aí eu passei um tempo no Brasil, voltei, fiquei rodando como nômade um ano e meio. E aí parei aqui mais em 2022, na verdade. Tá. Então de 2022 até agora 2025... 3 anos? Sim, então... ano que vem eu faço 5 anos de visto aqui já. Nossa, passou muito rápido. Passa rápido. Doideira. Passa rápido. Mas tá, então nesse exato momento você aí tem a sua própria empresa, se vai embora viagem. Se vai embora, vou viagem, compra passagem comigo, por favor, vou deixar tudo. O link na descrição. Tem desconto hein, pra quem vem de onde a gente tá. E meti um desconto é isso aqui. aí. É bom ser dona, né? Ó. Mas hoje que você tá aí, né, como empreendedora, morando numa casa confortável, com um parceiro legal. A sua vida hoje, de fato, tranquila. Né, vamos dizer, tá tranquila. Mesmo conquistando tanta coisa, essa noia da escassez, ela aparece muito ainda pra você? Aparece muito, mas em proporção menos do que antes. Tá. Entende? Então, tipo, é uma coisa que eu tenho muita consciência hoje de onde vem, porque antes vinha e eu não sabia nomear. É que nem o Parada Nome as Coisas, né? Que é um podcast incrível que a gente ama. Que precisa nomear. E antes eu não sabia nomear. Eu não conseguia entender de onde vem. Então, ao mesmo tempo que vem a onda, a gente é muito difícil. Assim, eu sou muito autodidata, então eu leio muito sobre negócios, busco e tal. E aí eu tico, amiga, todas as caixinhas de que você precisa pra ser empreendedor, ter uma empresa, mas o medo da escassez é foda. É uma coisa que eu acho que é muito difícil, porque, cara, eu não sou herdeira, não tenho base familiar, não tenho parente rico, não tem ninguém, é só eu por eu mesma. Porém, hoje eu acho que eu consigo identificar muito mais rápido e silenciar não, mas lidar com essa voz de forma muito mais leve. E não deixa de passar vontade das coisas que são possíveis, assim. Hoje eu já consigo fazer exercícios do tipo assim, se vai fazer sim. O que eu tava contando do restaurante que eu contei pra você, foi a história é a seguinte, galera. Vou contar. Eu fui pra Noruega e aí eu falei, eu quero muito no restaurante, esse restaurante é super hypado. O nome é O Salmão, The Salmon. Aí eu fui nesse restaurante e eu já sabia que ele ia ser caro, mas quando eu sentei eu falei, gente,
É caro mesmo. E aí eu mandei mensagem caro pro meu quanto? querido. Caro quanto? Amiga, sei lá, um prato 30 euros. Amiga, 30 euros caro. no prato é caro. É caro. É. Entendeu? Sim. Então, tipo, é muito caro. E pediu entradinha e tudo, não foi? Eu comi 2 pratos. Ó. E deu, amiga, deu 65 euros a Tomou conta. cerveja, nem tomou Tomei, cerveja. nem como cerveja. Eu perguntei à mulher, o que, é que você quer beber? Eu tava nervosa, gente, eu não sabia reagir. Eu, me dá o que você recomenda aí da casa. E ela trouxe cerveja, eu, tá bom, vou tomar. E foi um exercício, então. Foi um exercício muito difícil. Eu lembro que quando eu sentei, eu mandei mensagem pro meu querido, eu falei, eu vou embora, tá muito caro. Ele, não come, você falou que ia, você vai comer. Então, o que é bom também de ter um parceiro que vai te apoiar e que acredita muito em você e que entende esse, apesar de não vir da mesma realidade, mas entende o porquê das coisas, porque a gente conversa muito. E aí foi um exercício muito louco, assim. Então, assim, hoje eu consigo me permitir, consigo viver. Eu sei que eu não vou voltar pra ser indiara que eu era antes. Então, eu tenho consciência disso e consigo lidar. Mas pra você ter noção, esse medo da escassez, ele é tão louco que eu tenho um pesadelo. Eu não sei se eu já te contei isso, mas acho que eu já falei em algum episódio, talvez você saiba. Que eu tenho um pesadelo constante, que esse ano ele não tá vindo mais. Já tem meses que eu tô sem ter esse pesadelo. Que era que eu chegava no Brasil, tipo assim, parece que a vida toda tinha dado errado, e eu voltava pro Brasil, e eu voltava lá pra casa de manhã. Só que quando eu tava lá, a casa que eu construí com manhã, ela tava demolida. Que isso? E eu começava a chorar e falava, não, eu não quero morar aqui de novo. Amiga, esse é o maior medo da escassez real. Esse eu não passo. Amiga, e olha que eu sou noiada. Esse pesadelo. Várias eu tive, vezes? Até o início desse ano. Várias vezes. E é igual. Eu chegando, a mesma coisa. E aí só depois que eu vim entender, cara, isso aqui é o meu medo. É o meu medo gritando. Total. Porque pra mim o meu maior medo é isso. Eu voltar a ser indiara que dorme com a mãe na mesma cama e, assim, eu amo mãe, mas sabe que perdi minha individualidade, que perdi minha privacidade e tô no mesmo lugar. Amiga, a casa que eu construí tá demolida, eu fico surtada, eu acordo desesperada, acordo suada. Esse é o medo, era pra ir Não, sem você venceu, eu achei que eu tinha esse medo, porque de fato é uma coisa que o Bruno conversa muito comigo sobre isso, né? Ele fala assim, não, Thaís, você precisa se permitir mais. Eu acho, de fato, que ele fala que não, que eu sou uma louca, noiada, que, nossa, não sei o que, medo de escassez, o caralho e tal. Mas pra mim, eu sei que eu tenho esse medo. A gente sempre conversa sobre isso. Sim. Eu venho tratando pra melhorar exatamente com exercícios parecidos. Ainda não fui jantar num lugar de 60 euros, mas eu vou. Você tem que ir pra depois a gente ir juntas. A gente bem fina, a gente pegou um vinho assim, bem fina. Uma champanhe, essa chique. Vem aí, pelo amor de Deus. Então, eu já me peguei várias vezes assim, sabe? Quando essa noia tá mais aflorada, sei lá, acontece uma coisa muito boa, no próximo minuto eu já tô assim, nossa, mas isso aqui só acaba aqui. Eu tenho muito isso. Loucura, né, gente? Amiga, nesse dia do restaurante foi muito recente, né? Tem o quê? Foi na primeira semana de setembro. Eu fiquei o dia todo assim, nossa, mas não era pra eu ter feito isso, velho. Foi muito dinheiro. Amiga, eu fiquei o dia todo pensando nisso. E eu falei, meu Deus. E aí, meu querido, já pagou, né? Tipo, a gente já voltou com 16 euros na conta do dinheiro que tinha separado pra viagem. Olha lá. Ou seja, entendeu? É muito louco. Porque é isso, eu falo desse lugar de que eu nunca vou fazer dívida pra poder fazer uma coisa que eu não tenho. Essa não sou eu. Eu sempre fui muito disciplinada enquanto a isso. Sim. Porque o medo da escassez também vem do medo de ter dívida, de sujar o nome. Nossa Senhora. Porque pobre que tem, eu não me limpo, né, gente? É a única coisa que a gente tem. É a honra. Meu nome é minha honra. Não, eu lembro que minha mãe, ela tinha dívida, nossa senhora, tudo enrolado com um monte de coisa. Mas o nome sujo, ela não tinha. Não, o nome não pode estar Deus me livre dessa má hora. Já teve nome sujo, amiga? Nunca. Amiga, eu já tive. Nossa, horrível. Que passada, hein? Nossa, horrível. Fiquei fazendo, que eu gosto de lookinho, né? Fiquei comprando na C&A. Eu vi você contando. Amiga, horrível. Nossa senhora, não, nunca mais. Tive. Eu acho que é uma coisa que realmente eu não quero passar. Mas assim, o que te ajuda a controlar esses pensamentos ruins, assim, de tipo, nossa, eu vou ficar pobre de novo amanhã, o tomar consciência, como eu falei, tipo assim, eu sou uma pessoa, ultimamente, é engraçado, tá? Eu não sei se vocês escutam, é noia minha, mas eu sou muito noiada. E aí, nisso que a gente se identifica também. Sim. Eu sou muito noiada e eu crio, vocês não têm noção das duas noias que eu contei pra Thaís, assim, ela falou, amiga, para de ser louca. Nossa, eu crio umas noias, eu vou longe. Não, eu acho que você poderia ganhar um prêmio. Você é pior do que eu, não, amiga, sim. Você inventa eu vou longe nas minhas noias. E aí, eu consigo ver hoje, com muito mais clareza, tá, isso aqui realmente é uma noia muito louca, para de ser louca.
E eu acho que a terapia é essa busca do autoconhecimento. Porque o que acontece? Do último ano pra cá, eu acho que do último ano pra cá é o que eu venho tentando exercer isso com mais foco, assim, tipo assim, cara, não vou deixar isso aqui me parar, sabe? Então, com muito mais consciência. E aí, eu sempre gostei muito de ler, mas nos últimos anos eu tô lendo mais autores negros. E aí, quando você fala, ai, por que é bom ler autor negro? Primeiro, pela identificação, porque, por exemplo, livro de negócios. Eu tento aproveitar o que dá, mas é muito difícil eu pegar a referência de um homem branco rico, que quer andar e falar, eu passei por muita dificuldade. Meu pai me deu 2 anos pra levantar a empresa. Gente, eu nem tive pai, é tipo assim. Tu entende? Sim. Então, tipo assim, você tem buscado referências que você se enxergue. Que eu me enxergue ali e que, por exemplo, quando você lê um livro que você fala, cara, esse medo não foi só meu, sabe? Não foi só... Você se sente pertencente ali de alguma forma. Isso. Então, tipo assim, você fala, tá, ok, tem pessoas que já passaram por isso. Um livro que me ajudou muito ano passado foi o livro da Viola Davis. Amiga, eu chorei com esse livro. Que você vê a Viola Davis, você fala assim, caralho, que mulher incrível. Qual é o nome do livro? Em Busca de Mim. Oh. O italiano tá dando pra ele. Em Busca de Mim. Esse livro eu chorei assim. Pô, pro livro te fazer chorar é difícil, né? Porque é uma coisa você assistir, você tá dando ali. E aí, eu tinha muito na minha cabeça que minha vida precisava estar resolvida com 30. Eu tenho 29 anos hoje. E aí, foi no início da empresa também e tal. Então, eu tava muito assim, cara, tem que dar muito certo. E lógico, você entra num projeto pra dar certo. Mas eu também entendi com esse livro de que, tipo, talvez não dê e tá tudo bem. Você vai começar de novo. É cansativo começar de novo, a gente sabe que é. Opa. Mas a Viola Davis que a gente vê hoje, incrível, ganhando Oscar e tudo mais. Ela não começou assim. Ela não começou assim. Amiga, a carreira dela virou com 42 anos. Então, ó lá. Por que a gente fica nessa régua dos 30, sendo que o Bruno, o Bruno tem uma coisa que ele fala que eu acho muito interessante. Ele fala assim, até os 16 anos, 15, 16 anos, a vida nem tinha começado. Por que a gente tem essa pressa tão bizarra? Eu acho que a sociedade coloca na gente, Sim, né? Ainda bem, eu vejo que tem mudado. Eu, pelo menos, agora tô com 32 e já entendi que, 32 tipo assim... ou 33? Vou fazer 33. Eu tava falando 33 no estante, meu Deus, tá quase lá, amiga. Fevereiro, já tá aí, já tá acabando esse ano. Não, 32, aproveita o 32. Enfim, mas eu vejo que... Não, perdi. Oi, Thaís. 31 minutos, perdeu. Tá. Eu vejo que hoje tá mudando, a gente tá conseguindo, né, controlar esse monstro dos 30 anos, ser a data em que eu preciso estar com a minha vida toda. Eu já tô muito mais tranquila quanto a isso. Não, eu também, né, amiga? Não cheguei nos 30, já tô 32, tem nada aqui. Tem tudo, amiga. Tudo. Para de ser louca. Olha lá, ó. Ai, socorro. Mas enfim, mas você tava falando que ela começou a explodir com 42. Sim, depois de anos trabalhando, e acho que a gente que trabalha com a internet também tem muito isso, né? Porque do nada, uma pessoa aleatória postou um vídeo e estourou. E a gente tá tipo assim, caralho, eu tenho tanto tempo fazendo isso aqui. Tô fazendo tão perfeito, fazendo a minha parte. Cadê? Por que não eu? E não tem um parâmetro, mas também, ao mesmo tempo, amiga, as coisas levam tempo, literalmente falando. Imagina, quanto tempo você passou na faculdade? 5 anos, 4 anos? 6 anos, tem gente que tem cursos. Eu passei 4 anos na faculdade. Então, 4 anos pra poder... Imagina, se eu seguisse a carreira no jornalismo. Conseguir um trabalho e tal. Então, se você parar pra fazer as contas, do tradicional também leva tempo. Aí a gente tá indo numa vida não tradicional e também tá com pressa. Porque a internet dá essa sensação que as coisas são muito rápidas. Tudo no 2.0. Tipo, quem vê a sua vida, hoje quem acompanha, quem tá aqui te escutando no podcast, acha, nossa, a Thaís tá viajando o mundo todo, que vida perfeita. É uma vida incrível, mas não é perfeita. Não. E leva muito tempo, muita coisa no bastidor pra acontecer, mas que nem tem como as pessoas saberem tudo. Não dá, porque são coisas que são sua e de Brunão. Então, as pessoas levam, é que nem agora, quem vê de fora fala, nossa, 29 anos, ela tá com a empresa só dela. E tá trabalhando de casa em Portugal. Pô, é foda. Eu me acho incrível. Muito foda. Mas tudo que eu passei pra estar aqui, tipo, não foi do nada. Não, ninguém te deu, né? Eu sempre gosto de olhar muito pra esse lado. Sim, claro, né? Que ainda bem que aconteceu pra gente, mas a gente deu muito corre pra chegar aqui. E eu acho que a vida também ajuda, tipo assim, uma vez que a gente fez tanta coisa, a gente criou resiliência de, tipo assim, hoje a gente dá jeito em qualquer coisa, amiga. Se tudo der errado, ainda não deu errado. É igual a gente tava conversando, o nosso maior dar errado hoje em dia são coisas tão assim, a gente tá
vivendo muito daquilo que a gente sonhou. Sim. Então, até uma coisa que eu tento fazer, né, um exercício que nem sempre eu consigo, cara, é tipo assim, eu não tô mais naquele lugar, eu não tô mais naquele Sim. lugar, daquele problema, daquela coisa que às vezes não tinha solução, que sim, foi muito difícil, eu tive vários problemas assim como você, em outra situação, enfim, Sim. mas aconteceu, mas eu sei que eu não vou mais voltar pra aquilo lá. Impossível. Eu sou uma pessoa tão criativa, eu faço qualquer coisa, Amiga, amiga, você fala português, inglês e italiano já. Querida. Tipo assim, E um já pouquinho de disparou, já habla que habla. Opa! E eu acho que, assim, não romantizando, eu nunca vou romantizar a escassez, jamais. Não. Mas isso cria uma casca na gente. Cria. Gente, cria. deixa eu contar uma coisa muito interessante que eu lembrei de Vai. ontem pra hoje aqui. Thaís estava no dia que eu terminei o meu relacionamento de 7 anos. Ela literalmente estava dormindo lá em casa. Tava... Foi uma grande... E eu não tava lembrando disso. Eu lembrava que ela tava na mesma época, mas eu não lembrava que ela tava lá em casa. Eu pensei que você já dormiu no Duca no dia. E você viu, doeu pra caralho. Eu cheguei lá, tipo, ela tava dormindo na sala. Eu chorei, disse, amiga, não acredito que isso tá acontecendo. Como assim? Porque a gente passou o dia, foi tipo um domingo. Normal. Acho que foi por isso que eu lembrei. Porque, tipo, foi um domingo, a gente passou normal, conversando. Ok, o relacionamento não terminou do nada. Já tava fragilizado, Thaís sabia. Mas, assim, não era planejado terminar naquele dia. Não. E aí, de uma conversa, enfim, eu botei essa pessoa na parede e falei, cara, e aí, você falou que ia mudar, não mudou, o que é que você quer? E aí, ele falou, vamos dar um tempo, não sei o que, preciso viver. Eu, tá bom, então vamos terminar. E aí foi aquela decisão meio que conjunta, mas porque ele também não tava chegando junto, ele veio ali e tal. E aí, foi muito assim, eu dei aquela coisa, caralho, eu vou viver sozinha, fudeu. Ah, tá, mas vamos... No outro dia de manhã, eu cheguei assim, botei o caderninho, eu fiz, vamos separar as contas aqui, esse dinheiro aqui. E aí, ele olhou pra mim, ele, nossa, já? Eu falei, sim, não é pra terminar? Oh. E aí, tipo assim, vamos terminar. Vamos terminar direito. E aí, Thaís acompanhou muito isso, e eu acho que essa casca de tipo, cara, eu me viro, lógico, não vou dizer que não doeu, estaria sendo mentirosa, dói, mas você desembola, velho, você tem que ter saber de você, te ajuda a não se perder. E mesmo passando por essa separação, por exemplo, era um momento onde você ainda não estava com a empresa, sim, muita coisa estava acontecendo, várias mudanças depois. Sim, eu tava no trabalho fudido também. Nossa senhora, a cabeça parecendo um mingau. Sim. Derretidíssimo, um burnout ali. Então, mesmo com todas essas dificuldades, você continuou morando sozinha, continuou fazendo seu corre e deu conta. E dei conta. E é muito louco, é isso. O medo, ele existe, ele é latente. E eu tenho grandes amigas que até mantêm relação, porque assim, quando você mora fora, é muito melhor ter alguém pra dividir as contas, dividir aluguel. Imagina, é difícil morar sozinha na Europa. E eu nunca tinha morado sozinha, então eu falei, cara, eu vou morar sozinha, vou bancar isso aqui. Morei sozinha, tava morrendo de medo dessa fase. Foi uma fase desafiadora, mas foi uma fase muito gostosa. Morar sozinha, ter um canto só pra mim. Então, eu tava morrendo de medo, no sentido assim, pô, agora sou eu por eu mesma aqui. Porque, enfim, fui com esse ex e tudo mais. Mas esse medo não me parou. Então, assim, é o que a gente tava falando até no episódio, quem não escutou, vai escutar lá no Aprendi com Mãe, que a gente gravou um episódio incrível também. Mas que esse medo não pode te parar. O medo da escassez, ele vai existir. Mas o que é que você tá fazendo pra evitar essa escassez? Porque é investir em conhecimento, investir em você, investir no seu corre. Nunca deixa de investir, tipo, na sua carreira profissional. Não é tudo, a gente não pode se definir pela profissão, mas é esse conhecimento, sabe? De desembolar. Hoje eu tô com a agência. Se precisar, você sabe se virar, né? Entendeu? Então acho que isso ajuda muito, porque eu sei que eu, enquanto mulher empreendedora e as habilidades que eu tenho, comunicativa, eu posso não conseguir o emprego que eu queira, que seja o emprego dos sonhos, mas eu sei que se tiver que começar tudo de novo, eu vou conseguir e vai dar tudo certo. Você consegue reconhecer as suas conquistas assim e falar, caralho, hoje eu consigo. Hoje eu pago pau pra mim. Eu também ando pagando mais pau pra mim. Amiga, é incrível finalmente. Finalmente. Porque a gente vibra tanto pelos outros e esquece de vibrar pela gente mesmo. Eu acho que igual a gente falou que vai sair esse episódio, já saiu, não sei? Já saiu. No podcast dela, onde a gente tava falando sobre isso, eu sou uma pessoa que eu tô sempre ali, ó, nossa, principalmente como eu trabalho com o Bruno, né? Botando o Bruno sempre lá em cima. O Bruno faz isso, o Bruno faz aquilo, o Bruno é o cozinheiro, o Bruno não sei o quê. Todas as coisas que eu faço, simplesmente eu não tinha muito essa coisa de reconhecer, sabe? Sim. Hoje em dia eu falo assim, gente... E são coisas que parecem pequena pra gente quando a gente se acostuma, mas que não é pequena. Não. Imagina, segurar um vídeo, minha irmã, por 10 minutos, falando, entregando carisma, sendo comunicativa.
Não é que todo mundo sabe fazer. Não. E nem, tipo, vai para tantas áreas isso, né? Até se a gente não for falar de produção de conteúdo, por exemplo. Cara, hoje eu falo outras línguas. Até ontem Amiga, eu você sabia... dirige o Duca. Amiga, dirijo um caminhão. Eu já falei, vou falar novamente. A Thaís é minha inspiração. Quando eu falo assim, motorista é esta mulher. Porque eu tinha medo de dirigir e aí eu tentava me inspirar em pessoas próximas a mim e Thaís era uma delas. Ai, amiga, obrigada. E agora está aí. Motorista. Toda, vai pra academia, vai pra não sei onde, vai pra polidense. É louca. Mas é muito bom quando a gente aprende a reconhecer isso, porque a gente consegue também se lembrar de que a gente não é só a escassez, né? A gente é muito além disso. A gente é muito próspera, amiga. Nossa, porque é isso, de contrapartida, manhinha, eu acho, eu fico pensando, nossa, como é que ela conseguiu? Porque a escassez estava presente na minha criação, mas a prosperidade também. Porque minha mãe, tipo assim, eu acho que é essa energia, né? Dinheiro é energia, as coisas entrando, acontecendo é energia. E minha mãe sempre, tipo, trazia uma energia, tipo assim, não, vai dar certo, vamos aqui. E hoje, minha mãe era muito criativa com comida, assim, não tem, sei lá, não tem frango, ela comprava um negocinho, faz um ovo. Um ovo da minha mãe é uma delícia. Então, sabe, são coisinhas que você aprende a desenrolar. Ela trazia alternativas mesmo na escassez. Mesmo na escassez. Então, é uma coisa que eu sei que eu vou me virar em qualquer lugar. Tenho medo porque ninguém quer voltar, ninguém quer viver da escassez. É muito ruim viver com... Parece uma sombra, né, que tá ali o tempo todo, então é ruim. Mas a gente aprende a lidar e aos poucos vai diminuindo o espaço que esse medo ocupa na sua vida, sabe? Sim. E se você tivesse que falar alguma coisa pra Indy, a menina lá da roupinha vermelha, a menina que quase saiu da escola particular porque amanhã não tinha conseguido pagar, o que você falaria pra ela hoje com o conhecimento que você tem sobre a escassez? Ai, pai... Deixa eu ver. Deixa eu pensar. Eu acho que eu falaria pra ela ficar tranquila, que a vida não vai ser fácil, que vai ter muita dificuldade no caminho, mas que são essas dificuldades que vão fazer com que as coisas melhores aconteçam depois. Olha. Ai, amiga, você é tão inspiradora, né? A gente é, né? Muito bom. E, Gil, qual que até agora, né? Tem muita coisa pra acontecer. Qual você considera o momento mais abundante, assim, da sua vida? O que você fala assim, caraca, isso aqui tá rolando. Eu acho que é esse momento que eu tô vivendo. Tipo, esse agora. mês. Esse Olha, mês. amiga. Eu falei que não teve grandes transformações, né? Grandes mudanças nos últimos meses. Nos últimos anos, né? Nesse ano, na verdade, porque os últimos anos, todo mês de setembro acontecia alguma coisa. E esse mês de setembro entrou muito mais leve, mas eu acho que tá tendo uma mudança interior. Sim. Sabe? Desse reconhecimento que você falou, você reconhece? Esse mês eu tô com muito mais essa sensação, essa consciência de que, tipo, cara, olha o que eu consegui aqui. Você está recrutando pessoas. Eu tô recrutando pessoas. Então, acho que esse mês, assim, foi uma grande virada. Eu acho que a viagem pra Noruega também me trouxe um pouco dessa consciência do tipo... Eu já viajei pra muitos lugares, em vários estilos de viagem. Já passei um tempo nômade e tal. Mas eu acho que esse mês, esse ano tá sendo um ano que eu tô me conhecendo melhor, entendendo de onde vem esses medos, entendendo o porquê das coisas, entendendo que meus traumas, a minha cabeça é muito noiada, como vocês puderam perceber, mas que eles não vieram do nada. Então, entendendo o porquê de cada coisa e dando meu tempo, uma coisa que eu falo muito no meu podcast também, que é que os sentimentos coexistem. Então, às vezes você tá vivendo uma coisa incrível, mas tem um medozinho ali, tem uma culpa, eu lido muito com culpa, eu acho que o fato da minha mãe não ter ninguém lá no Brasil, ela morar sozinha hoje, me pega muito, porque eu sou filha única. Então, você tá sempre lidando com uma coisinha, mas hoje eu consigo acolher, como você falou, melhor. Então, acho que o melhor momento que eu tô vivendo é agora. E nesses anos todos, eu tô conseguindo, como eu sou, esse medo da escassez me torna uma pessoa muito ansiosa. Então, eu tô sempre tentando ter controle sobre o meu futuro. Mas também tá sendo um ano em que eu tô conseguindo viver mais o presente. Ótimo, sim. Sabe? Eu tenho muita dificuldade, é que nem o casamento. Vai acontecer, eu tô muito feliz. Bem aí. Mas eu não tô conseguindo ter a ansiedade que eu teria se eu, tipo, ano passado, talvez eu teria muito mais ansiedade. Sabe? Então, eu tô levando de uma forma muito tranquila que eu tô me surpreendendo. Mas acho que também vem isso, né? O relacionamento é leve e tudo mais. Aí vem um combo de coisa que tem te trago mais segurança. Sim. Apesar de empreender ser essa coisa instabilidade. instável. Tem tantas outras coisas que te mostram que você hoje tem um Sim. ambiente seguro, que você conquistou todas essas coisas muito pelo seu corre, mas é muito bom ter alguém que tá chegando junto, de tipo assim, tá tudo bem, que vem de uma outra realidade. Eu acho isso inclusive muito bom, que traz essa calmaria que de repente Sim. a gente não tem, né? Sim, então total. acho que estamos aí na linha certa, hein, Estamos amiga? na linha certa, amiga.
E se você tivesse que deixar um conselho aí, então, pra quem tá ouvindo, porque eu tenho certeza que não só nós não somos as únicas, né, que Sim. passamos aí por momentos difíceis na infância e que lidam, às Sim, vezes, com isso até infelizmente, hoje. é comum. O que você falaria aí como uma ferramenta para as pessoas começarem a entender que a situação é diferente, que você não vai voltar para aquele lugar, sabe? Eu acho que antes de tudo, evita se comparar. Uhum. Porque toda vez que bate uma ansiedade do tipo assim, cara, será que vai faltar e tal, você tá comparando ou com outro ou com algo que já te aconteceu, né? Então, evitar o comparar de forma geral, porque às vezes a gente tá se comparando, ai, nossa, hoje eu tenho dinheiro pra ir no restaurante, mas antes eu não tinha. E se eu não tiver de novo? Essa ansiedade pensando, tentando controlar um futuro que não aconteceu e que provavelmente não aconteça. Então, para de se comparar com o que você já foi e com as pessoas que estão ao seu redor. A internet vende muita coisa, tá, gente? Eu vendo na internet, tá assim, eu posso dizer com propriedade. Lugar de fala. Apesar que eu acho que o nosso conteúdo traz um conteúdo muito humanizado e real. Mas a gente sabe o que é que tá por trás ali das outras pessoas de forma geral, que esse conteúdo, infelizmente, é exceção, né? As pessoas vendem uma vida perfeita. Então, não se comparar, evitar olhar pra grama do vizinho, sabe? A gente sempre tem essa sensação de que a grama do vizinho tá mais verde que a nossa. E no final tá todo mundo ferrado, amiga. Você vai conversar 5 minutos com a mesma pessoa que você vê no Instagram, aquela pessoa tá com a cabeça mais ferrada que a tua, geralmente. E aí é você começar a olhar pra sua grama e ver que ela tá verde também. Eu acho que isso ajuda muito. Tipo assim, dentro da sua realidade não é possível, gente. Assim, me desculpa, você tem que ter alguma coisinha boa acontecendo na sua vida. Alguma coisa tá acontecendo boa na sua vida, sabe? E também agir pra que as coisas mudem. Porque às vezes a gente tá tipo assim, ai, nossa, meu casamento é um fracasso e tal. E o que você tá fazendo pra sair desse relacionamento? Porque às vezes a gente tá só culpando o outro, sabe? E lógico, eu sei que tem relacionamentos abusivos, relacionamentos escrotos e tudo mais. Mas enquanto a gente não tá investindo tempo e agindo pela gente, ninguém vai fazer isso. Ninguém vai fazer. Então se você tá, eu tô num trabalho ruim, ok, beleza. Agora, esse ano eu não posso sair desse trabalho. Como é que eu vou fazer pra me planejar pra sair desse trabalho ano que vem? Eu sou muito assim, na minha cabeça eu tô sempre agindo. Amiga, eu nunca fui demitida, eu sempre pedi demissão. Então na minha cabeça assim, se isso aqui não tá sendo bom pra mim, eu vou me movimentar, eu vou sair. Você lembra que antes de eu terminar aquele relacionamento, eu falei assim, amiga, acho que até o final do ano a gente não tá junto. Sim. Eu já tava me preparando pra tipo assim, vai acontecer. Então assim, se não tá bom, gente, é porque não é pra você. Movimenta pra poder buscar algo melhor, porque aí os medos, sejam eles... Que a vida, ela vai acontecendo justamente quando você se mexe, né? Quando você só fica olhando pro teto, vendo a vida passar, gente, vocês vão me desculpar. Então, tipo, se você não tá se movimentando, se o seu medo, seja ele qual for, ele não vai embora. Você tem que se movimentar pra deixar ele ali no cantinho dele. Então, é ir se movimentando e buscando ações dentro das suas condições, da sua realidade, pra poder buscar aquela vida que você quer ter. Porque às vezes você tá querendo uma vida e você não tá se movimentando pra ter ela. Não acreditando em meritocracia, nada a ver. A gente, tipo, não é sobre isso, né? Porque o coletivo interfere muito na sociedade. Mas o que individualmente, aos pouquinhos, você consegue fazer do lado daí. Acho que é isso. Nossa. Ai, Toma essa. né? Tomei um tapa Toma nessa essa, cara, aprende. Amiga, que loucura. Mas acho que é bem por aí mesmo. E muito obrigada, então, por ter participado comigo. Mas eu quero que você venda o seu jabá. Amiga, sua hora de brilhar. Conte quem é essa potência em minha frente. Então, eu tenho o @sevaibora no Instagram. E aí surgiu a agência a partir daí, @sevaibora.viagens. Mas você seguindo uma mesma coisa que tá ali, vendo o outro já. E no Spotify eu aprendi com Maninha. Tô voltando pro YouTube também, tá lá em Diário Vitória. Você vai embora. Mas o podcast, toda quarta-feira, aprendi com Maninha e o @sevaibora. Se você colocar @sevaibora, aparece tudo também. Gente. E olha, spoiler, vi um livro aí em algum momento. Então, assim, já vai acompanhando. Você fala, olha, eu acompanhava ela antes do livro de sucesso. Aí você já Exatamente. acompanha também. Gente, não tô brincando. A Indy, além de ser uma profissional incrível, é uma amiga muito próxima que, quem não acompanhar, de verdade, vocês não sabem o que vocês estão fazendo da vida de vocês, não. Hoje. Não, tá doido. Então, assim, sigam, porque de fato ela é muito maravilhosa. Amiga, estou muito feliz. Eu também tô muito feliz. Estou muito feliz. Que bom que deu certo. Obrigada. A gente gravar juntas. Te amo. Indy é uma inspiração pra mim. O podcast com certeza vem muito de ver ela botando esse projeto no mundo e falando assim, isso aqui é muito legal, eu quero poder colocar um pouco de mim também, porque eu acho que é um espaço onde a gente consegue, né, desenrolar melhor as ideias. Eu te falei, tipo, é muito bom ouvir a Thaís hablando, porque eu tenho o privilégio de ser sua amiga, mas as pessoas precisam te ouvir. Você também é inspiração pra mim, então
Obrigada por estar Ai, aqui amiga, hoje. muito obrigada. Então, se vocês gostaram desse episódio, não se esqueçam de se inscrever se estiver ouvindo pelo YouTube. Não se esqueçam de acompanhar no Spotify. Avalie o podcast com 5 estrelas, demora um 5 segundo. estrelas, gente. vem aí. Ó, deu 5 estrelas aqui, ouviu da Indy, já dá também, que senão vocês esquecem que eu conheço. E já compartilha com um amigo também, né? Bom, Sempre por tem aquela favor. pessoa que a gente fala, nossa, ela tá medrosa, vai viver a vida, menina. Pois é, então assim, o medo de escassez ele existe, mas ele não define mais a gente, né, amiga? Somos ainda aqui bem. prósperas! Gente, muito obrigada por ouvir até aqui. Até o próximo episódio. Obrigada, amiga. Um cheiro. Tchau!